A reforma tributária em detalhes. Olá, sou Daniel Branco, sócio da Branco Advogados, e vou comentar mais essa notícia com vocês hoje. O que vocês podem obter de informação que já está regulamentado no que foi aprovado na reforma tributária? O principal ponto é, grande parte dos tributos que existem hoje no Brasil vão ser substituídos por apenas dois. São eles um tipo de imposto sobre valor agregado, o IVA. Eles são divididos em IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que em termos simples vai substituir o ICMS e o ISS, que hoje são cobrados respectivamente pelos estados e municípios. E também vai existir a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que vai substituir os tributos federais, que são PIS, COFINS e o IPI. Todos esses tributos vão seguir a regra de não cumulatividade, permitindo que as pessoas compensem o que foi pago na operação anterior com o que deve ser pago na operação subsequente. Qual é a grande sistemática desses dois tipos de tributos, o IBS e o CBS? Eles vão ter basicamente três tipos de alíquota. A alíquota normal, que vai servir para todos os bens e serviços e que ainda não foi definida pelo Congresso Nacional. Há algumas estimativas de que essa alíquota vai ficar em torno de 25%, mas ainda é um tema a ser debatido dentro do Congresso. A segunda alíquota vai ser baseada na alíquota principal, ou seja, é a alíquota principal com um desconto de 60%, que vai ser direcionada para setores específicos da sociedade que tem a necessidade de ter um desenvolvimento melhor e não ter uma carga tributária tão alta, como geralmente serviços de educação, serviços médicos e coisas relacionadas. E por fim, vai ter a alíquota zero, que são para bens ou serviços específicos, geralmente serviços de educação com algum benefício federal, ou medicamentos para doenças graves e coisas do tipo que precisam de um apoio do governo para não encarecer o preço final para o consumidor. Dentro desses aí também está incluído a previsão da alíquota zero para a cesta básica, mas por enquanto essa alíquota zero só funciona para a CBS, ou seja, para os tributos que são federais. Para fins do IBS, ainda não há uma definição se a cesta básica também estará incluída dentro dessa alíquota zero. Um grande avanço que vai ter nisso é que todos esses tributos, quer dizer, na verdade esses dois tributos, vão ser cobrados somente no destino. O local onde está sendo consumido esse produto ou serviço é que terá o direito de receber um imposto referente a esse bem ou serviço. O que está sendo afirmado durante a discussão da reforma tributária é que a carga vai se manter a mesma, ou seja, em termos nacionais, a carga tributária não sofrerá alteração, embora em setores específicos haverá uma diferença onde setores poderão ser beneficiados tendo uma redução de tributação, enquanto outros setores terão um aumento de tributação. É exatamente o que acontece quando você tira algo pela média. Como na média nacional a carga tributária não vai sofrer alteração, não quer dizer que itens específicos ou setores específicos vão também estar imunes de alteração. Na verdade, vai haver alteração e pelos estudos que já estão sendo feitos, boa parte, o principal setor que vai ser atingido por essa alteração, que vai sofrer um aumento de carga tributária, será o setor de serviços, mas que ainda existem estudos que estão sendo desenvolvidos para saber exatamente qual vai ser o impacto, porque isso vai ficar dependente da alíquota base que vai ser adotada para esses dois tipos de impostos. Um outro ponto que é importante nessa reforma tributária é que para os dois tipos de tributos, o IBS e a CBS, haverá a possibilidade de compensação de créditos, ou seja, a sistemática de apuração desses tributos será a sistemática da não cumulatividade. O que você pagou na operação anterior, você pode abater da operação que vai ser paga em sequência. Então, por exemplo, um produtor gera uma matéria-prima, vende ela por R$10, sobre isso vamos assumir uma taxa, uma alíquota de 10%, ele vai ter R$10 na venda do produto e vai ter R$1 de imposto sobre essa operação. Quem está adquirindo está pagando R$11, sendo que 10 é do custo e 1 é do imposto. A pessoa vai fazer a venda por R$20, o imposto de 10% vai ser de R$2, sendo que ela já pagou R$1 quando adquiriu o produto e tendo que pagar R$2 agora na saída, na venda desse produto por 20, ela só tem que fazer o desembolso de mais R$1 para completar os dois que são necessários para fechar essa operação. Você vai seguindo assim pela cadeia, no final o que vai ser pago será 10% do último preço de venda daquele produto. Então a sistemática de créditos recuperáveis é acabar com boa parte da discussão que existe em créditos que podem ou não ser utilizados e simplificar a sistemática para dizer que, olha, tudo que foi pago nas operações anteriores poderá ser compensado
com o que é devido nas operações posteriores. Um outro tema que foi muito debatido também é a opção de cashback, porque essa foi uma ideia que foi sugerida como uma forma de compensar pessoas de baixa renda a ter algum benefício ou não sofrer um impacto tão grande dessas alterações. A questão é que não há uma definição muito clara de quais são os efeitos desse cashback e nem se ele vai ter o efeito pretendido de aliviar a carga fiscal das pessoas de baixa renda. Por conta disso, isso ficou para um momento posterior e vai ser tratado numa lei complementar específica, uma vez que tenha sido definido exatamente quais são os benefícios que esse tipo de sistema pode trazer para as pessoas de baixa renda e como ele deve ser aplicado para as pessoas de baixa renda poderem ter reduzida a sua carga fiscal na ponta final do consumo de produtos e serviços. Uma questão que também geralmente fica em dúvida é com relação a regimes de benefícios fiscais. Por exemplo, Zona Franca de Manaus, Sudã e Sudene. Em termos simples essas áreas continuarão tendo benefícios fiscais e serão parte de um programa específico de tributação para esses setores. Aí também estão incluídos setores de combustíveis, setores bancários, financeiros, seguros, capitalização e diversos outros serviços, inclusive agropecuário. Como essa reforma tributária irá gerar diversos tipos de impacto, dentro do pacote de reforma tributária também está sendo prevista a criação de 2 fundos. Um fundo de desenvolvimento regional específico para regiões do país que precisam de um aporte maior de capital para um desenvolvimento melhor daquela área. Então vai ser criado um fundo específico para tentar atender essas áreas mais debilitadas do nosso país. E junto disso também vai ter um fundo de benefícios fiscais. Vai ser criado um fundo de benefícios fiscais de modo a compatibilizar todas essas diferenças e todos esses benefícios e distribuir isso igualmente pelo país inteiro. E um último tema que surgiu também durante essa reforma tributária é a tributação sobre patrimônio. Geralmente, o que foi coberto nessa discussão? Imposto sobre propriedade de veículos, que hoje está praticamente restrita a automóveis, e está sendo prevista a sua ampliação para também incidir sobre barcos e veículos aéreos. Então hoje diversos tipos de veículos que não pagam IPVA passarão a estar sujeitos a IPVA, sendo que o IPVA também terá uma alíquota progressiva que, segundo reza a proposta que foi aprovada na reforma, a base da progressão da alíquota irá ficar focada no quão poluente é aquele tipo de veículo. Quanto menos poluente for o veículo, menor será a alíquota, e quanto mais poluente for, maior será a alíquota desse tipo de veículo. Há uma previsão de instituição da progressividade do imposto sobre heranças, na verdade o imposto sobre doações e heranças, que hoje é de competência dos estados. Embora não tenha tido nenhuma regra clara sobre o imposto sobre heranças, a única previsão que tem hoje é a possibilidade dele ser progressivo. Embora isso hoje já aconteça em alguns estados. No estado do Rio de Janeiro, esse imposto já varia entre uma alíquota de 4% a 8%, enquanto no estado de São Paulo ele está fixado em 4%. A proposta que tem hoje na reforma tributária é que todos os estados passem a adotar uma alíquota progressiva que irá aumentar de acordo com o valor do bem que é doado ou herdado. Por fim, há uma previsão de alteração do IPTU para que as prefeituras do país inteiro possam fazer a correção dos valores do IPTU por decreto e também o seu incremento por decreto, exigindo somente que a lei pelo menos preveja alguns parâmetros mínimos que a prefeitura deverá, na verdade, analisar antes de fazer a alteração por decreto, simplificando muito o processo que existe hoje em diversos municípios, onde toda a alteração de IPTU só pode ser feita mediante lei. E o ponto final que vocês têm que ficar atentos toda essa reforma tributária só será implementada a partir do ano de 2029. A previsão é que a reforma tributária vá de 2029 a 2032, ou seja, durante esse período haverá o esvaziamento dos tributos que existem atualmente e a criação dos novos tributos, fazendo a adaptação das alíquotas de forma a tentar manter a carga tributária do país, no mesmo patamar que existe hoje. Então, de hoje até 2029, todos os tributos que existem continuarão existindo com as mesmas regras complicadas que existem desde sempre. Vocês não precisam correr para tentar descobrir o que vai acontecer daqui a 2 meses, porque ainda tem muito chão para ser discutido, tanto no Congresso Nacional quanto com todos os estados e municípios do Brasil inteiro, de forma a implementar essa reforma que, de novo, só vai começar a ser implementada a partir de 2029.
Então fiquem com calma e tentem acompanhar as notícias que dermos por aqui para vocês ficarem antenados com o que está efetivamente existindo de mudança e de implementação dessa reforma.